Alô, cheguei! Eu cheguei podcast entrando no ar, como sempre, segunda e sexta, às 5 da tarde. Em nome de Capemisa Seguradora, as pessoas seguras são mais felizes. E Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. O convidado de hoje é um dos mais importantes médicos ortopedistas do futebol brasileiro. Doutor Alexandre Campelo, que já foi presidente do Vasco e vai contar experiência profissional na medicina e como dirigente esportivo. Prazer em tê-lo aqui, doutor Alexandre. Prazer é todo meu, Zé Carlos. Estar aqui com você, que é um ícone, né, do esporte que a gente gosta, que é o futebol. Que legal. Com o plano de governo, logo que você entrou presidente do Vasco, você lançou o negócio do novo programa de sócios. Foi um negócio que deu uma subida sensacional e foi comemorada por todos, não foi? Foi. Essa foi uma das medidas que nós tivemos durante a nossa gestão e com muito êxito. Até porque, naquela época, só para entender um pouco, o torcedor do Vasco era meio relegado ao segundo plano, né? Então, ele não podia criticar, ele tinha dificuldade de acesso, ele não era valorizado. E a gente buscou, antes mesmo de lançar esse programa, começar a valorizar o torcedor vascaíno. Melhorando a relação com a própria imprensa, né? Que também era uma relação difícil à época, você deve lembrar. Os repórteres eram proibidos de ter livre acesso dentro do clube, eram colocados num recinto desconfortável para a cobertura, como se o futebol não dependesse de divulgação de mídia e tudo mais. E aí a gente reformulou o programa de sócio e fez um trabalho de convencimento que a reestruturação do clube dependia basicamente do torcedor. E foi, de fato, um sucesso muito grande. O que mudou no Vasco daquela época para hoje? Para essa gestão atual? Olha, hoje você não tem tanta interferência do clube associativo no futebol, então você não tem mais a obrigação de ter um vice-presidente de futebol, o marketing pode ser contratado, então isso é uma coisa que facilita a gestão. E, por outro lado, toda a dívida que existia sufocando o clube financeiramente, ela foi colocada de escanteio, né, com o RCE, né, com o regime centralizado de execuções. E naquela época não, naquela época a gente tinha uma condição que era asfixiante, onde você tinha uma série de penhoras, algumas delas incidindo diretamente nos recebíveis que você, por exemplo, da televisão, que era, à época, uma das maiores receitas do clube. Então era muito difícil porque você não tinha fluxo de caixa. De 2017 até 2020, Alexandre Campelo foi presidente do Vasco. Como é que você avalia essa sua gestão? Era uma novidade para todos nós. Olha, eu acho que tem duas formas de você avaliar, né? A gente tem que olhar dois aspectos. Um que é o esportivo, que obviamente não foi dos melhores, mas minimamente o clube conseguiu se manter na primeira divisão durante a minha gestão. Lembrando que nós enfrentamos um ano de pandemia, que foi 2020. Duro, então, né? Então, de trabalho efetivo, eu tive 2 anos, que foi 18 e 19. Agora, do ponto de vista da gestão, eu acho que o clube avançou muito. Começar por mudar essa relação com a torcida, com a imprensa, com os meios de comunicação, mudando a imagem do clube, que era uma imagem bastante comprometida, danificada. Organizando a gestão com processos, com ERP, a parte contábil. Pela primeira vez, o clube teve um balanço auditado por grandes empresas, com transparência, com clareza. A gente conseguiu... Eu estou no Vasco desde 1984, Zé Carlos, e o Vasco que eu assumi em 2020 era o mesmo que eu comecei a trabalhar em 1984. O mesmo em estrutura física, o mesmo em estrutura organizacional. E eu consegui, nesses 2 anos, construir 2 centros de treinamento, criar um programa de sócios que chegou a ter 185 mil sócios, dar
uma organização na gestão, criando setores de compra, criando responsabilidade. Então, assim, acho que do aspecto administrativo, o saldo foi bem positivo. E qual foi o maior desafio financeiro que você teve durante essa gestão? Quando eu assumi, né, tinha 4 meses de salário atrasado, fora 8 a 10 meses de direito de imagem dos jogadores, sem nenhum recurso para o clube funcionar. O clube não tinha, naquela ocasião, alimentação, porque quem fornecia alimento parou de fornecer. Não tinha dinheiro para comprar passagens, para hotel, para nada disso. Então, eu assumi no dia 20, se não me falha a memória, no dia 20 de janeiro. Dia 31, nós tínhamos uma viagem para o Chile e não existia um centavo na conta do clube. Uma das figuras mais influentes na história do Vasco, Eurico Miranda, era um cara muito polêmico, com a imprensa mesmo, comigo particularmente. Tivemos algumas divididas, fui proibido de entrar no clube e tudo mais. Como era a tua relação com o Eurico? Era uma relação... Como todo mundo. Não, por um lado, é difícil porque o Eurico era o Eurico, né? Todo mundo sabe, né? Gostava de impor certas coisas, gostava de fazer prevalecer as suas ideias. Mas, por outro lado, ele sempre respeitou. Então, nós tivemos uma conversa... Vocês tiveram muitas divergências? Algumas divergências, né? Mas, no final, a relação da gente era bem razoável, bem amistosa. Você lembra de alguma bola dividida que pudesse compartilhar com a gente agora? Sim, claro. A primeira foi quando eu assumi, né? A mais polêmica de todas, eu assumi o clube e já assumi em janeiro. E no final de abril a gente tinha que publicar o balanço do ano anterior, que era 2017, que foi o último ano da gestão do Eurico. E ele entendia que ele tinha que fazer o balanço, né? Uma coisa que é inadmissível, né? E eu tentava mostrar para ele, óbvio que ele sabia a realidade, óbvio que a responsabilidade dos fatos, dos números, é dele, mas a obrigação de divulgação é do presidente em exercício. Tanto que quem assina o balanço e envia para a Receita Federal é quem está no exercício do poder. E isso foi o primeiro embate com ele, foi um embate bem difícil, porque por trás de tudo isso existia uma série de interesses políticos de alguns que me cercavam. Agora, o que aconteceu nos bastidores da sua eleição, muitas pessoas começaram a questionar isso. Tem detalhes sobre isso? Tem muitos detalhes. O que acontece é que, naquela ocasião, existia um desejo do torcedor de que os candidatos de oposição ao Eurico se unissem para poder derrotar o Eurico, que era uma competição difícil. Tinha aquela polêmica em torno de uma série de sócios que entraram num período muito curto e que foi fruto de uma ação que criou a Urna 7, que era uma urna... Ficou famosa essa urna. A famosa Urna 7, onde essas pessoas, esse grupo de pessoas votou à parte. Então, a torcida apelava por essa união. E nós, no final, na reta final, chegando à conclusão que ninguém venceria o Eurico sem que houvesse uma união, nós resolvemos nos unir para derrotar o Eurico. E ali foi combinado uma série de questões, né, políticas, de como seria tocado o clube. Negociações. Uma série de negociações que depois da eleição não foram cumpridas. E a gente acabou divergindo e indo para a eleição do conselho rachado. E lá, então, foram formadas 2 chapas dentro do Conselho Deliberativo. É isso. Era difícil comandar o Vasco, essa turbulência política que ficou, inclusive, famosa no Brasil inteiro. Eleição no Vasco não acaba nunca. Era difícil comandar? Muito, muito difícil, especialmente na minha época, porque anteriormente, por mais que houvesse alguma turbulência política, quem estava no poder tinha a maioria dentro do Conselho Deliberativo, o que não era o meu caso. Com esse racha, eu fiquei em minoria no Conselho. E
algumas pessoas do Conselho Deliberativo faziam questão de criar situações para constranger a diretoria administrativa, para dificultar a vida da diretoria administrativa. Então, a gente perdia muitas vezes muito mais tempo tentando sair das armadilhas que eram criadas do que propriamente se dedicando à resolução dos problemas do clube, né? A gestão. Fazendo uma autoanálise, qual foi o maior erro ou os maiores erros da sua gestão? Olha, eu acho que talvez o maior erro tenha sido focar tanto na parte financeira, na resolução dos problemas financeiros, tentando não endividar mais o clube na formação da equipe. Talvez eu devesse ter, naquela época, arriscado um pouco mais no futebol, porque não adianta, infelizmente, no futebol, não adianta você fazer uma gestão brilhante se o resultado esportivo não vem. Então, talvez eu tenha errado nisso, mas eu tinha a convicção de que o clube precisava passar por um período de austeridade, onde a gente desse um tratamento à dívida de forma a corrigir de forma definitiva esse problema financeiro do clube. A torcida do Vasco sempre teve uma relação muito intensa com o clube, até dentro do clube. Como é que Alexandre Campelo, presidente do Vasco, lidou com esse lado, com essa situação? Olha, a gente tinha sempre a torcida buscando, né, através das diversas correntes, né, que tem dentro da torcida, de torcidas organizadas, eles sempre vinham falar. E a gente sempre lidei com eles com muita honestidade, com muita transparência, né? Com muita franqueza. O problema maior, a meu ver, com tudo isso, é que existia, e isso sempre teve no Vasco, a oposição, infelizmente, lança a mão de alguns artifícios não muito éticos, né? Então, fomenta confusão aqui ou ali. Enfim, quem vive o Vasco sabe que tem que passar por isso, sabe que não deveria acontecer, mas acontece e a gente tem que enfrentar, né? Doutor Alexandre Campelo, médico, ex-médico e ex-presidente do Vasco da Gama, é o convidado de hoje aqui do Cheguei Podcast. Você não se inscreveu no canal ainda não? Vá lá, se inscreva, dê um like, compartilhe para geral, ative o sininho para saber as próximas atrações aqui do nosso podcast. Agora o primeiro recado. Tem gente que diz que o ano só começa depois do carnaval, mas tem quem aproveite esse momento para sair na frente e faturar alto. Já está lançada a campanha Sou Mais Você 2025. Aqui, o seu esforço vale pontos, que se transformam em dinheiro e prêmios incríveis, como viagens com acompanhantes, moto e carro 0 km, notebooks e muito mais. Se você mandar bem, pode faturar até R$50 mil por mês. E cá entre nós, hein? Isso faz uma baita diferença no seu orçamento, não é não? O melhor é que a Capemisa Seguradora tem um portfólio completo para você oferecer aos seus clientes, como bilhete premiável Capemisa, o seguro de acidentes pessoais mais vendido para estagiários no Brasil, o seguro vida eventos, ideal para diferentes tipos de eventos, seguro de vida empresariais, como por exemplo PME, feito para pequenas e médias empresas, e o seguro individual, o Capemisa Viva, feito para o que a vida tem de melhor. Fale agora mesmo com a Capemisa mais perto de você ou acesse www.centraldocorretorcapemisa.com.br. Capemisa Seguradora, as pessoas seguras são mais felizes. Vou oferecer ao Dr. Campelo o livro Paixão pelo Rádio. Foi lançado em 2009, contando um trechinho da vida do garotinho, do milésimo gol do Pelé até o milésimo do Romário. Eu estava presente, trabalhando do Pelé no gramado, do Romário na cabine em São Januário. É um prazer muito grande, Zé Carlos, receber esse presente. Vai encontrar um colega aí na foto, Dr. Manuel Salvador Martins, Manelzinho, jogava bola pra caramba, cirurgião e teu parceiro também de profissão. Dois grandes craques, um
da informação, da comunicação e o outro da cirurgia, do Que Martins. legal. Recentemente, o Dr. Campelo deu uma declaração em um podcast sobre a gestão do Jorge Salgado. Aquele processo de venda da SAF foi mal conduzido? Eu sempre disse isso. Primeiro, eu não acredito em SAF para clube grande. Não? Não. E falo isso desde antes, não nesses moldes que existem. E especialmente no Brasil. Né? Eu acho que a SAF do Vasco foi muito mal conduzida, porque primeiro se encontrou um comprador para depois se discutir a forma como ia ser criada a SAF. Eu acho que se você vai transformar o seu clube associativo em SAF, eu acho que primeiro você tem que montar o modelo de SAF que você quer. E são vários por aí. Exato. Quais são os objetivos, de que maneira você quer que a SAF funcione, para depois ofertar ao mercado. E não o contrário. Acho que foi feito a toque de caixa, não foi feita uma boa investigação de quem estava se habilitando à compra. Então, eu acho que foi totalmente equivocado. E a confirmação está aí, né? A empresa faliu, enfim, quebrou. Está devendo, Está né? devendo em todos os lugares, nos times da Europa e tudo mais. Por outro lado, eu acho que, clube grande não tem que virar SAF. Eu acho que o futebol é uma paixão e paixão não se vende. Paixão não tem dono, não pode ter dono. Né? Você não pode terceirizar. Eu acho que o futebol só existe pela paixão, porque o torcedor ele se sente dono, ele tem um sentimento de pertencimento em relação ao clube. Uhum. No momento que você vende, passa a ter um dono. E tá. Então, se o dono ainda é torcedor do clube, vai lá. O que eu também não acho que seja a solução, não, mas é menos mal. Então, você tem aí, por exemplo, o Cruzeiro, hoje está na mão de um grande cruzeirense lá e tal. Mas e se amanhã ou depois ele morrer? Quem assume? Como é que isso vai para frente? Será que quem vai assumir vai ter o mesmo interesse? Então, enquanto clube, vai ser sempre a torcida que vai mandar. Vai ser sempre o sócio quem vai mandar no clube. E na SAF, não. Fora isso, quem são os grandes investidores de SAF? Ou é algum sheik árabe? E a SAF do Vasco não tinha cara, né? Não. Só sabia quem era quem. Não, não tem. E mais que isso, eu acho que quando você tem quem detém o clube, é dono de 4, 5 clubes, não importa para ele se esse ou aquele é campeão. O que importa é o resultado final do grupo que ele controla. Exemplo agora é o Botafogo, pela fase que está atravessando, em comparação com o que ele foi o ano passado. Né? Quer dizer, o dono, todo mundo, cadê o dono? Cadê o Texo? Não apareceu, desapareceu de repente. Agora, como é que você avalia a gestão do Pedrinho à frente do Vasco neste momento? Olha, eu acho que esse ano é que vai ser crucial para a gestão dele, porque até então ele assumiu um clube que mal ou bem existia um aporte financeiro. Então as coisas foram colocadas em dia, as receitas já estão entrando, né? Mas a partir de agora não tem mais aporte. E me parece que as dívidas aumentaram. A maior parte dos jogadores que foram comprados, do investimento que foi feito em jogadores, não foi paga. Então a gente precisa entender como é que ele vai tratar tudo isso, como vai lidar com essas dificuldades. Eu acho que esse ano é um ano de grandes desafios para a gestão dele. Agora, a gente conversa com muitos torcedores vascaínos e vê que há uma preocupação geral com a demora de um novo investidor ser encontrado. Você tem alguma informação de bastidor que pudesse revelar? Não tem nenhuma informação, mas entendo que já passou bastante tempo. Alguns possíveis interessados foram anunciados, mas de concreto nada aconteceu, né? Então, não sei até que ponto de fato existe o interesse em vender a SAF. Quando você fala que clube grande não deveria ser vendido, ter um dono, que ser entregue à SAF, você não acha que no Brasil hoje algumas SAFs de modelos completamente diferentes, é o Fortaleza, é o Bahia, é o Cruzeiro mesmo, é um modelo completamente diferente,
De repente não existe um modelo ideal, mesmo sendo clube grande? Não, então, talvez até exista mas eu só acredito quando o controle fica com o clube associativo. Pois é, o Fluminense está negociando, mas o Mário Bittencourt quer ser o senhor, ele não abre mão disso. Não, eu acho que eu entendo melhor para esse lado do que como foi. Você entregar o poder do clube na mão de alguém você sequer conhece, né? Então, o Vasco, por exemplo, entregou o controle do clube a um grupo de americanos que não entende nada de futebol, que não entende nada do Brasil. Entende de dinheiro, né? Exato. Então, eu acho que isso não pode dar certo. Em relação à SAF do Vasco, eles investiram em alguns jogadores, compraram alguns, venderam outros, bem vendido. Mas em relação ao clube, não investiram nada em infraestrutura. Então, como é que SAF é essa que você monta e não existe cobrança, não existe um planejamento, não houve um tratamento da dívida, a dívida continua lá e cresceu. Entendeu? Eu acho que existem muitas críticas a esse modelo que precisam ser analisadas. Agora, talvez no curto prazo você tenha algum resultado positivo, mas e a médio e longo prazo? a força da torcida do Vasco, a força dos seus dirigentes, elas unidas não poderiam transformar o Vasco num clube muito mais forte? Eu não tenho dúvida que se houvesse uma união entre quem dirige e junto da torcida, né? E a torcida do Vasco é uma torcida que já mostrou que apoia, né? Desde que tenha um trabalho sério, desde que tenha comprometimento, eles apoiam sempre todas as iniciativas que eu tive, mesmo alguns não gostando de mim, eu tive apoio da torcida. Eu fiz um projeto para construir um centro de treinamento, a torcida foi lá, comprou a briga. Eu lembro que na época eu chamei os influenciadores vascaínos, disse para eles, olha, vocês não precisam gostar de mim, não. Estou pedindo para vocês ajudarem o Vasco. A gente tem esse projeto aqui. Sem vocês não vai, vocês são as pessoas que vão mobilizar o torcedor. E isso aconteceu. A gente captou na época 6 milhões de reais e conseguiu construir o centro de treinamento. Agora, eu tenho saudade do tempo que São Januário tinha uma vida social mais intensa. Isso é possível voltar, Alexandre? Eu acho que sim, né? Mas precisa de uma reestruturação muito grande. A gente precisa entender que a cidade mudou muito. Os clubes sociais, de uma forma geral... Os clubes sociais encolheram, né? Hoje, a maioria... Segurança é complicada. As pessoas não querem mais... Estão ficando cada vez mais restritas aos seus ambientes, sem fazer grandes deslocamentos. Então, é mais difícil essa questão social, né? De você levar de volta. Como é que você analisa o Vasco nessa temporada 2025, que vem aí pela frente? Olha, eu acho, em termos de time... Futebol. Futebol, eu acho que carece de alguns reforços, né? Principalmente na frente, alguém ali para apoiar, estar mais junto e criando jogadas para o Verratti. O Coutinho ainda não conseguiu engrenar, talvez com ele engrenando supra um pouco dessa necessidade, mas ainda assim eu acho que precisa de mais alguém ali pelos lados. E eles trouxeram agora alguns zagueiros, vamos ver se engrena, né? Porque ano passado foi triste. Mas eu não vejo o torcedor vascaíno animado assim, não. Não, a desconfiança é grande. Não é? A desconfiança é agora, grande. Por que também São Januário? Eu sempre torci, torcida do Vasco tem que fazer de São Januário um caldeirão, o cara ter medo de jogar lá dentro. Mas... E eu vejo parte da torcida, de repente, pegar no pé desse ou daquele jogador. Eu vi o Léo Pelé, eu vi o próprio João Vitor, que é uma grata revelação, um jovem bom jogador, e aí, de repente, pegar a galera vaiar. Aí eu digo, tá torcendo pro adversário? Eu acho, assim, eu vejo um pouquinho diferente. Eu acho que a torcida do Vasco, ela apoia muito, mas ela cobra também. E é preciso entender que a torcida está machucada, né? São muitos anos com equipes que não correspondem à expectativa, são muitos anos sem título,
E isso vai criando um certo desconforto, uma certa animosidade na torcida. Então, quando ela é frustrada, ela reage reclamando, vaiando. Eu acho que isso é natural. O governador Cláudio Castro esteve aqui e deu uma declaração de que o Vasco tem todo o direito de jogar no Maracanã. Ainda levantou a bola de que, junto com a prefeitura, estaria disposto exatamente a melhorar o entorno de São Januário para tal reforma do estádio, que até agora a gente não sabe como vai e de que forma será executada. O Vasco precisa de um novo estádio? Precisa. Precisa pelo seguinte: se você for olhar para o cenário nacional, todos os grandes clubes que conseguiram alavancar suas receitas, eles têm por trás um estádio confortável e com uma capacidade minimamente razoável. Se você olhar para o próprio Flamengo, a partir do momento que eles tiveram a gestão do Maracanã, as receitas deles cresceram muito. Porque não cresce só em bilheteria, cresce no sócio-torcedor, cresce na publicidade, cresce como um todo. Tudo. Em tudo. O consumo dentro do estádio. Então, eu vou falar uma coisa aqui que as pessoas... o estádio de São Januário, talvez contraria alguns. O estádio de São Januário, o vascaíno é apaixonado pelo estádio. Mas é um estádio que para o Vasco é ruim. Por quê? Porque você só tem capacidade para 20 mil. Lotou o estádio. Mas lotou com 18 mil. Muito pouco para força. Bota 18 mil no Maracanã, bota 18 mil em outro lugar, é nada. Tem que lotar com 40, 50. E aí, com 18 mil, você vai ver lá a receita, quando acaba que você vai lá no borderô, quanto é que sobrou para o clube? Nada. Ou muito pouco. Mais do que isso, o patrocinador hoje não está atrás só de botar o nome na camisa. Ele está atrás de interações, de ativações, de ações. E, em relação a isso, o estádio é uma ferramenta fantástica. O Vasco não tem um camarote aceitável, decente. Então, quando você fecha um contrato, por exemplo, com uma grande empresa, existem algumas contrapartidas, como, por exemplo, os camarotes. A empresa, através do seu marketing, quer utilizar esse camarote. Então, é o cliente dele que ele vai oferecer estar no camarote, é o filho do cliente que vai poder entrar em campo com o jogador. Essas ativações, elas são fundamentais. Eu, quando estava no clube, perdi um patrocinador exatamente por essa deficiência. Ele preferiu ir para um outro clube que não tem a expressão do Vasco. Mas as ações de marketing que pesavam, né? Exato. Mas tem um outro aspecto, Zé Carlos. Você pega um estádio moderno, você tem tickets diferentes. Então, tem desde do espaço em que o torcedor vai pagar ali um ingresso, digamos assim, popular, até o espaço em que o torcedor que tem dinheiro, que tem condição, que quer conforto, vai gastar ali 800 mil reais para ir num jogo, estacionando o carro dele num lugar confortável, ficando num ambiente com ar-condicionado, com buffet. Exatamente. Então, isso diferencia muito. Eu lembro que quando eu estava no clube, eu fiz um jogo em São Januário, eu botei 18 mil. Nós tivemos 18 mil torcedores no estádio. Naquela época, nós tivemos uma receita bruta de 600 mil reais. Na semana seguinte, nós fomos jogar contra o Palmeiras. Eles botaram o dobro de torcedores. Então, 36 mil torcedores. Só que a receita deles não foi o dobro da nossa. Foi mais do que o triplo. Foram 2 milhões de reais. Então, isso já serve para você mensurar o que significa um estádio moderno. Tá certo? Estou falando só de receita de bilheteria. Fora de bar, restaurante, venda de material esportivo e tudo mais. Agora, pelo que você tem ouvido falar, esse projeto do novo estádio do Vasco sai? Olha, já era para ter saído, porque eu deixei tudo encaminhado. Quem fez o projeto foi a minha gestão. Eu que fiz o projeto. É esse projeto que está aí? Fizeram uma modificaçãozinha aqui, outra ali, mas esse é o projeto que foi feito na minha gestão. Naquela altura, eu já tinha encaminhado com a W Torre uma parceria onde iria ser
captado recurso para construção em troca da gestão do estádio, mas o Vasco ficaria com toda a bilheteria. O que significa dizer o seguinte, teve um show, teve um evento, esse dinheiro vai para lá. Bilheteria, vem para cá. E eles teriam uma parte da bilheteria daquilo que o Vasco não tem, de alguns camarotes, de algumas cadeiras. Então o Vasco já começava ganhando. E isso estava pronto para ser assinado. E eles deixaram para assinar na outra gestão para não ter problema. A outra gestão não assinou. E agora o prefeito Eduardo Paes entregou de bandeja uma solução que é a venda do potencial construtivo. Eu acho que já houve uma perda de time para fazer, já perderam o time de fazer a venda, porque o preço por metro quadrado já caiu. Então, não sei se a venda hoje criará recursos suficientes para a construção do estádio. E vai piorar, porque daqui a pouco o Flamengo também vai ofertar potencial construtivo para o mercado, o que vai fazer cair ainda mais o valor. O torcedor do Flamengo está apreensivo que esse estádio também não apareça, não surja. Também existe essa apreensão. De lá eu não sei. Agora, mas se eles ofertarem, com certeza vai baixar o preço. Porque aumenta a oferta, diminui o valor, né? Diminui o preço. Como é que você vê o Maracanã, por exemplo, como Flamengo e Fluminense administram, e o Vasco sempre brigando, querendo entrar nessa parada? Isso começou um pouco na minha época da gestão com o governador Witzel. E na época eu já denunciei isso, porque eu acho isso um absurdo. Eu acho que tem que arrumar uma solução de administrar o estádio. O Estado não quer administrar porque ele é deficitário na mão do Estado. Concordo. E quando diziam que o Maracanã era deficitário, que era um elefante branco, eu sempre disse o contrário. Falei, bota na minha mão que eu faço ele dar lucro. E o Flamengo fez. É verdade. Né? Tudo que está na mão da iniciativa privada tende a prosperar. O que está na mão do governo já que a despesa aumentava, né? Então, eles criaram uma condição em que só o Flamengo teria a condição de se candidatar à gestão. Eu acho que o erro começou aí. Deveria ter sido criada uma solução que envolvesse todos os clubes, porque o Maracanã foi construído com dinheiro público. O Maracanã é do povo do estado do Rio de Janeiro, né? Então, eles dizem, como o governador disse, não, o Vasco tem todo o direito. Ter direito é uma coisa, poder exercer o direito é outra. Ter o direito a gente já sabe que tem direito, mas a gente consegue exercer esse direito? E são 20 anos de concessão, As últimas vezes que eu vi exercer foi através de medida judicial. Foi sim. Doutor Alexandre Campelo, ex-médico, ex-presidente do Vasco, é o convidado de hoje aqui do Cheguei Podcast. Dizem por aí que todas as bets são iguais, mas olha, não é bem assim não, minha gente. Existem detalhes que fazem toda a diferença. Quer um exemplo? A lista oficial do governo, que mostra quais marcas seguem as regras. E sabe o que isso significa? Que a Bet Nacional está nessa lista porque sempre respeitou as normas, jogando limpo com você. Aqui na Bet Nacional, você encontra jogo responsável, transparente e com total confiança. E tem mais, hein? As melhores cotações nos principais campeonatos estão aqui. Então já sabe, né? Jogo legal é na Bet Nacional. A Bet dos brasileiros, não deixa a chance passar. Bet Nacional, jogo legal, responsável e 100% confiável. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Na telinha, filminho para você. O Cheguei Podcast é apresentado aqui no AGR Podcast Studios, no Le Monde Office, Avenida das Américas 3500. Você chega de carro, entrega para os homens de preto,
Aí o Leandro é claro, eterno claro. Aí os caras ficam toda a segurança, recebe seu carro, a Iracema Pereira lá em cima, vascaína, monitorando tudo, controlando. Aí você pega o elevador, chega aqui no quarto andar, melhor imagem, melhor luz, melhor equipe. Hoje aqui com Abner, o DVD, cadê o Ariel? O Ariel está descansando, o Marquinho recebendo a gente, o Beto Guimarães, o dono do espaço, provando para você que você pode trazer o seu podcast aqui para o AGR. E você vai ter a melhor qualidade neste produto. Doutor Alexandre Campelo, gostou da imagem do estúdio? Espetáculo. Muito profissional, com qualidade excepcional. Que legal. Acha que o Vasco pode ficar melhor no Brasileiro que teve no ano passado? Eu acho que sim, eu acredito. Acho que pode. Não tenho grandes aspirações, porque acho que perde para outros clubes em contratações, mas acho que tem tudo para ir melhor do que foi no ano passado. Agora, é possível competir aí pela Sul-Americana? Disputar título? Zé Carlos, esses campeonatos tipo mata-mata, eles são sempre onde você tem maior chance de chegar. Eu acho que é possível, sim. Este é o doutor Alexandre Campelo, ex-médico, ex-dirigente, presidente do Vasco da Gama. Durante todo o teu período, qual foi a maior realização que você disse assim, me realizei aqui, como presidente do Vasco? Eu acho que foi quando eu inaugurei o centro de treinamento, né? Que era eu, como médico, passei por isso muitos anos, a gente não tinha um centro de treinamento para treinar e eu trabalhei 25 anos no Vasco, né? A gente tinha tido a oportunidade de, na época, ter comprado o Vasco Barra e não comprou. Depois, outras chances de construir com não o tinha terreno. Terreno também na Baixada? Tem, onde eu fiz eu fiz um segundo centro de treinamento lá, que é para base. Enfim, então durante 25 anos eu trabalhei no clube na expectativa de um dia ter um espaço projetado para receber o futebol, né? A gente sempre trabalhou de forma improvisada, essa que é a verdade. E construir o estádio com todo o sacrifício que foi, de conseguir o terreno junto à prefeitura, o trabalho que deu buscar esse terreno, conquistar esse terreno, fazer o projeto de construção, fazer a campanha com o envolvimento de alguns parceiros comerciais e especialmente da torcida. Você inaugurar esse centro de treinamento, para mim, foi um motivo de bastante orgulho e de muita alegria. Na profissão, no futebol, o médico Alexandre Campelo começou em que ano? Eu comecei ainda acadêmico em 1984, no Vasco, nos juniores do Vasco. 41 anos. Agora, o que mudou de lá para cá na medicina esportiva? Mudou muito. Ontem mesmo eu estava conversando com um amigo. A medicina esportiva evoluiu muito, né? A gente antigamente trabalhava muito empiricamente, muito no feeling, na experiência, no sentimento. Basicamente tinha que examinar o jogador e saber se ia poupar, se não ia. Hoje não, hoje você tem uma série de ferramentas. Tecnologia, câmera térmica, enfim, são questionários, são protocolos, dosagem de enzimas, uma série de coisas que hoje as decisões são muito mais pautadas em dados numéricos do que antigamente. Então, esses dados numéricos, naquela época, impediriam o Roberto Dinamite, depois do treinamento, ficar batendo falta como o Zico ficava lá na Gávea. Não é verdade? Talvez sim. Talvez sim. E o Roberto Dinamite era um craque na cobrança de falta. Me fez chegar muito atrasado em plantão. É mesmo? Escurecendo já. E nada dele parar. Mas hoje que a gente ouve falar assim, não, a fisiologia diz que ele pode estourar o músculo adutor da coxa direita se continuar batendo. Isso aí prejudica o futebol? Não, eu acho que dá mais assertividade, sabe? Não é que a gente hoje não deixe fazer, mas naquela época a gente às vezes também tirava daqui ou dali, só que a gente fazia isso de uma maneira mais subjetiva. Hoje ele é feito com mais objetividade, né? E assim, a gente precisa entender
também que o futebol evoluiu muito no condicionamento físico, né? Hoje, o nível de exigência é cada vez maior. A gente tem dados aí de quanto um jogador trabalha hoje em termos de frequência. Diminuiu o espaço do campo exatamente de tanta exato. Mobilidade, né? Exato. Então, o jogador hoje corre muito mais nos treinos e nos jogos. Ele dá muito mais tiros, né, de velocidade do que antigamente. Então, precisa também de ter um controle mais rígido. Mas a turma da preparação física tem batido muito de frente com a parte com a turma da medicina esportiva, não tem? Mas sempre bateu. Sempre teve. Esses embates, eles têm e são saudáveis, Zé Carlos. Mas de 84, quando você começou como médico do Vasco, como acadêmico, até hoje, o que a gente sente é que, por exemplo, a fisioterapia passou a ter um papel importantíssimo na prevenção e na recuperação, né? Exato. Queria que você explicasse sobre isso. Especialmente na prevenção. Você vai lembrar aqui do que eu estou te dizendo, muita coisa mudou, né? Quando eu comecei a trabalhar, a gente fazia quase que uma rotina. Terça e quinta era trabalho físico, quarta e sexta coletivo. Hoje não existe mais coletivo. O treinamento físico é feito com bola, não é mais sem bola. Então, muita coisa mudou. E também o calendário altera inteiramente a programação, né? Exato. Mas, antigamente, o jogador jogava no domingo e tinha a segunda sem lei. Lembra da segunda sem lei? Me lembro. É quando o jogador ia fazer o seu churrasco, ia fazer as suas festinhas, ia para aqui ou para ali. Hoje não. Hoje o jogador joga no domingo, na segunda-feira ele se apresenta no clube para fazer um trabalho. Por quê? Porque hoje há um entendimento de que esse é o dia mais importante, que é o dia do recovery, é o dia dele se recuperar. E aí entra a fisioterapia, entra todo esse trabalho com a própria preparação física, né? Que é para o jogador não ficar dolorido. Antigamente, ele tinha folga na segunda, na terça-feira chegava cheio de dor muscular. Hoje não. Hoje ele está lá na segunda-feira, está fazendo um trabalho exatamente para não ter essa dor muscular e poder treinar mais. Então, se você não tem esses ajustes, se você não tem essa atenção, ele não vai treinar bem na terça, ele não vai ter o condicionamento necessário para o futebol de hoje. Agora, eu vejo treinadores no mundo inteiro hoje, e os portugueses estão aí dominando, espanhóis e tal, argentinos, no mundo inteiro, e que em dia de jogo vai jogar à noite. Não, vou reunir meu grupo, vou treinar de manhã. Como se faz no vôlei, né? Sim. E isso é natural, é normal ou é prejudicial? Não, eu acho que é natural. Se você tem um período muito longo, o jogador às vezes chega de noite, preguiça. Como eles dizem, cunhaca, né? Então, essa movimentação não é um treino que vai cansar. É uma movimentação que vai ativar. E eu acho que isso é saudável. É o que eu disse. A gente está em permanente evolução, né? A gente não pode... Mas a experiência mostra também qual é a melhor conduta, né? Sim, com certeza. Mas eu acho que o que você estava falando, essas discussões, treinador com médico, com preparador físico, elas sempre existiram. A diferença é que hoje existem mais dados para discutir e ela é saudável. Para argumentar. Ela é saudável. A gente diz o seguinte, que hoje tem mesmo que haver interferência de um profissional na área do outro, porque essa interferência vai servir para melhorar. Tem que questionar. Não é só chegar, o doutor disse que não pode treinar, acabou. Não, mas não pode treinar por quê? Será que ele não pode fazer isso? Será que ele não pode fazer aquilo? Então, essa interação entre interprofissional, ela é fundamental para o aprimoramento. Doutor Alexandre Campelo é o convidado de hoje aqui do Cheguei Podcast. Agora eu vou entrar na área com o Kenny. Alô, galera que adora um bom drink com estilo. Já conhece a novidade? Kenny Gin chegou e já virou o queridinho de todos os momentos. O brinde que sempre faz um golaço, com sabores incríveis como melancia, maçã verde, morango tropical. E o clássico original sempre tem um Kenny Gin que combina com você. E se você é do time dos drinks prontos, o Gin Tônica QN está na área. E para garantir aquela energia extra, Energético QN chegou para agitar. Com a QN
QN na mão é golão, golão, golão. Aí entra em campo Bananinha. Alô, galera que curte uma festa, tá prontinha para conhecer a dose mais inesquecível da sua vida? Bananinha Mineira chegou para ser a estrela das rodas de amigos, docinha na boca, forte do jeito que ninguém esquece. Ela é perfeita para aquele esquenta, para virar dose no meio da balada ou até para fechar com chave de ouro. Bananinha Mineira, parceiro oficial dos momentos que viram histórias para contar. Então já sabe, a próxima rodada é dela. Bananinha Mineira, a dose certa de diversão. Quando você menos espera, checkmate. Você já conhece checkmate? Nesses blocos de carnaval, tô vendo lá a latinha na mão da galera. Checkmate é a combinação perfeita de mate, rum, guaraná e limão. Mais leveza, mais sabor, mais refrescância e muito mais liberdade. Experimente com gelo e limão. Checkmate. Prepare-se para sentir o gostinho da liberdade. O Charlie Menezes e o Walter Ribas Júnior mandando para o doutor Alexandre Campelo aí. O Super Giro é aí a distribuidora do meu amigo Charlie Menezes, mandando o trio para o doutor Alexandre Campelo. Tá vendo? Carnaval vem aí, doutor. Carnaval preparado já, né? Valeu. Obrigado aí. Chegou a hora do ping-pong, aquele bate-bola aqui com o doutor Alexandre Campelo. Um sonho realizado. Ser campeão da Libertadores. Como é que foi aquela emoção? Foi fantástica. Aquela de Guayaquil? A chegada no Rio, passeio pela cidade no Corpo de Bombeiro. Estava confiante? Estava. Eu acho que tinha um time muito forte, né? E assim, a decisão maior foi contra o River, né? Né? Então, passar pelo River, de certa forma... É verdade. Já motivou, né? Deu confiança. Um sonho não realizado. Ser campeão pelo Vasco como presidente. Uma realização no comando do Vasco. Ter criado 2 centros de treinamento. Um arrependimento. Talvez não ter investido tanto no futebol. É verdade? Embora eu achasse que a torcida devesse comprar a ideia de que era preciso passar por um sacrifício para na frente colher os frutos, talvez eu tivesse dado continuidade ao trabalho que eu vinha fazendo se eu tivesse investido um pouquinho mais no futebol. Uma derrota mais dolorida como torcedor? Como torcedor? A derrota contra o Flamengo com o gol do Pet. 2001. Um momento mais feliz como torcedor? Como torcedor, a virada na Mercosul. Aquela virada... Aquela estava lá. Estava lá, pô. Aquela é incomparável. 3-0 primeiro tempo. Os palmeirenses não acreditavam naquilo. Papai joga com a pranchetinha e o Romário com a cachorra. Aquela noite ele estava com a cachorra. Maior jogador depois do Roberto Dinamite? Depois do Roberto Dinamite? Romário. Baixinho era tinhoso, né? Eu peguei o Romário no júnior. Fui médico dele nos juniores, né? Ele... Já era diferenciado. Mesma coisa, não mudou nada. E já era folgado. Até hoje. Até hoje. Defina o doutor Alexandre Campelo em uma frase. Uma frase? É um médico apaixonado pelo futebol. Pelo Vasco. Sim. Obrigado, doutor Campelo. Nada, Zé Carlos. Obrigado. Foi um grande prazer participar com você desse programa. Eu tenho uma admiração muito grande pela sua pessoa, por tudo que eu acompanhei da sua carreira. Que bom, ao longo desses anos. E eu sou de uma geração em que a gente fazia amizade com presidente de clube, médicos. Doutor Lídio, por exemplo, foi meu grande amigo durante anos e anos. E com jogadores. Sim. A gente saía com o Zico, Roberto Dinamite tinha liberdade. Hoje, jogador, sob a forma de blindagem, não tem contato nem com a torcida, nem com aqueles que o divulgam. Verdade. Não é São verdade? Outros tempos. Obrigado, doutor Campelo. Sucesso na sua carreira e principalmente para o seu Vasco da Gama. Muito obrigado.
Terminou o Cheguei Podcast. A gente sempre, segunda-feira, estará de volta com Segundona, a resenha do Garotinho. Ótimo final de semana para você. Cheguei!